Sejam todos bem-vindos. Estamos em nossa tolerância, tá bom? Esperaremos um pouco. Vamos começando, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, que alegria estarmos aqui para a segunda noite de nosso percurso intelectual. Nesse caminho, nós estamos entendendo melhor como nos tornarmos um intelectual católico de verdade. A aula passada, tivemos um resultado muito positivo do engajamento, compartilhamento, as pessoas realmente apoiaram esse projeto. E que bom que você também está despertando. Se você ainda não viu a aula passada, saiba que nós colocamos em primeiro lugar as bases para a vida intelectual, ok? Apresentamos o problema, certo? Falamos um pouco no geral do que é esse caminho que nós vamos fazer juntos, tá? E também lemos três passagens do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Ele é um livro que inspirou grandes intelectuais e até hoje a sua mensagem é válida se nós quisermos sermos intelectuais verdadeiros. Nesse primeiro momento estamos colocando as bases, tá? Estamos na teoria ainda. É por isso que hoje nós vamos ver sobre educação, tá? Talvez alguém diga, mas não é um tema solto ver educação na vida intelectual católica? O que é que isso tem relacionado? O que é que tem que ver isso, não é? Então, a educação, principalmente a educação moderna, ela tem uma falha. E é por isso que nós vamos investigar, porque o intelectual, ele lidar com fontes, ele lidar com textos, ele lidar com esse meio acadêmico também, não é? Então, se nós não falarmos um pouco a respeito da educação, pode ser que você se deixe levar, se deixe conduzir por ideias falsas que estão governando o sistema educacional. Muitas coisas que nós estamos deixando que nossos filhos engulam, ou nós mesmos também, mas que são ideias falsas, pervertidas, porque o sistema educacional está com um defeito grave, não é? E não é teoria da conspiração. Se nós queremos ver, só é analisar o nosso país. Gente que lê e não entende, não consegue produzir um texto, é um pavor fazer uma redação, não é? E gente até que tem o ensino superior, isso não é somente fundamental e médio, não. É gente que tem um ensino superior, porque eu também passei por isso, eu percebi isso, né? Relatos de pessoas na faculdade que diziam assim que era um pavor fazer um texto de 30 linhas. Então, tem alguma coisa errada, porque a educação ela deveria, como tem aqueles grandes slogans, né? Libertar você, libertar sua mente. E parece que na verdade o sistema educacional está atrofiando a mente das pessoas. Então, antes de ensinar a prática, né, como ler livros, como tomar notas, o que é que o intelectual católico deve fazer, quais livros começar, eu estou querendo primeiro acordar você, tá bom? Então, coloquei as bases na primeira aula. Nessa segunda aula, nós vamos entender um pouco o problema da educação moderna, certo? Fazendo um percurso, né? Porque nossas fontes precisam ser seguras. Por incrível que pareça, a maioria das fontes hoje que as pessoas tomam, elas estão com certo tipo de
ideologia, um certo tipo de resquícios de alguma corrente, não é? É uma coisa muito complicada falar de educação hoje, mas nós vamos fazer esse caminho por partes, tá bom? Então, antes de nós sabermos escolher essas fontes, essas benditas fontes que nós devemos ter como base em nossa vida intelectual, nós vamos aprofundar nesse problema da educação hoje, tá bom? Nessa aula. Acolho você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar também, mas somente para aquelas pessoas que querem algo sério, tá? O mais importante desse curso, né, são os objetivos que nós estamos querendo que as pessoas atinjam. Não é somente visualização, like, mas que chegue realmente esse material, essa ferramenta para pessoas que querem alguma coisa séria com a vida intelectual. Né? Senão vai ficar um monte de gente aqui só olhando para mim e achando bonito o discurso. Mas não é esse o objetivo, tá bom? Então, bom, vamos lá, tá? Vamos com calma, ok? Vamos começar sabendo esse processo da educação, ok? Bom, não será aqui uma exposição histórica da educação, desde a antiguidade até os dias de hoje. Não será isso, porque eu não tenho competência para fazer isso, tá bom? E se vocês quiserem saber fatos, ok, coisas históricas, ano, tudo mais, vocês podem ir atrás. É somente para fazer uma análise com vocês, tá bom? Por quê? Porque eu quero que a mensagem passe para vocês, tá bom? Do que você decorar alguma coisa histórica. Eu vou utilizar desse processo histórico só para que vocês possam perceber onde eu quero chegar. Bom, na antiguidade nós tínhamos sim um modelo de educação, certo? Toda a antiguidade romana, toda ali o helenismo, né? Os gregos. Então nós tínhamos um modelo de educação, pessoas interessadas em progredir, seja por problemas em sua vida, né? Pessoas que quando descobriam uma necessidade ou uma falta em sua vida, elas procuravam certo tipo de escola, certos mestres para aprender e também receber respostas ali, não é? Não é muito hoje como se tem assim, tipo, eu resolvo todos os meus problemas, né? Eu faço tudo, eu não preciso de guias, entende? Sendo que até hoje essas pessoas que dizem que não querem ser influenciadas por ninguém, elas acabam também sendo influenciadas por personalidades nas redes. Hoje em dia, quantas pessoas que acessam Instagram para procurar influenciadores que só fazem você perder seu tempo, elas também estão sendo influenciadas, não é? Eu conheci uma pessoa, certo, que teve um processo desse com o filho, né? Ele estava sendo muito influenciado pelas redes sociais, né? Então ela falou, uma outra pessoa falou assim, olha, você viu o filho de fulana, né? Ele agora está com muitas tatuagens, está todo tatuado com pincer, né? E eu disse assim, mas você está admirado com isso? Ela disse, tô. Eu disse, pois eu não tô não. Porque o menino estava num caminho progressivo. Já tinha colocado, primeiro estava cortando o cabelo estranho, não é? Depois já estava fazendo risquinho na sobrancelha. Depois estava com um estilo de roupa todo descolado, não é? Parecendo um maloqueiro. E agora, todo cheio de tatuagem, você quer que ele seja o quê? Padre? É? Você quer que ele seja médico? Não. Ele, nas suas próprias influências, tinha isso. Né? O Instagram dele só era repleto de pessoas assim.
porque ele me mostrava e eu conhecia essa pessoa. Então não é para mim uma admiração de nada. Da mesma forma, quando eu estava no caminho para ser frade, quando eu morava na minha terra, na minha cidade, eu comecei procurando as coisas da igreja. Então eu começava rezando em casa, comprando imagem de santo, fazendo novena, acendendo vela. Então quem me via dizia, olha, esse menino tá com cara que vai ser padre. Não é por nada não, não me julga aí não, mas ele tá dando sinais. Então a influência é uma coisa que é normal no ser humano. Pessoas que se deixam influenciar. É como, eu acho que é Aristóteles que diz que nós já nascemos imitando. A imitação é algo certo em nossa vida. Então, antigamente, as pessoas entravam em certas escolas, escolas filosóficas, escolas de disciplina, para seguir a corrente do seu mestre. Não é? Nós vemos a academia de Platão, né, o jardim de Epicuro, os estoicos. Então, as pessoas procuravam mestres para que essas outras pessoas, essas pessoas instruídas, pudessem passar um conhecimento, uma sabedoria, porque o próprio ser humano, ele se deixa influenciar. É tanto que a Sagrada Escritura já fala: as más companhias corrompem os costumes. Quando acontece a nossa conversão para a Igreja Católica, nós percebemos que muitos dos nossos amigos vão embora. Muitos. E nos deixam. Não é? Porque o mundo, o nosso e o deles, não entra mais. Não combina. Né? Da mesma forma, se você começar na igreja e procurar ainda investir em suas amizades de bar, de festas. Então, você vai se deixar influenciar. Eu conheço pessoas que aconteceu isso. Não é brincadeira, nós somos pessoas influenciáveis, né? Pessoas que estavam no caminho de igreja, mas porque estava perdendo as amizades, abandonou a fé. Voltou. Preferiu ter amigos do que a solidão, né? Que não é solidão. E se for solidão, é solidão com Cristo, que é a melhor coisa que se tem, né? Estar sozinho com Cristo sozinho. Então, na antiguidade, você já percebe isso. As pessoas que procuram mestres para aprender, certo? Você vê que isso combina com aquilo que eu disse na primeira aula. A vontade é motor, né? É o motor que nos leva a aprender. Não era, por exemplo, os grandes sábios que ficavam nas praças assim: olha, quem quiser, venha para minha escola. Não é? Quem quiser, venha aprender comigo. A não ser o sofista, né? Que os sofistas ficavam oferecendo aí aulas de retórica, aulas de filosofia, dizendo que dava para enganar as pessoas a partir da linguagem. Nós sabemos que é possível, né? Mas eu estou dizendo assim, os mestres verdadeiros. As pessoas se encantavam pelos seus discursos, que eram nas praças, nas ágoras, e acontecia essa vontade de aprender. Então guarda isso, né? Que a vontade é um elemento essencial. Reforço o que eu disse na aula primeira, a vontade. Tá? Então, na antiguidade se tem esse fenômeno. Na Idade Média, acontece a grande ascensão das faculdades, né? Das universidades. Então, se cria, com uma grande influência da Igreja Católica, os centros universitários, onde os mestres estão ali. São Tomás, São Boaventura. Né? Então, o aluno ia para esse lugar chamado universidade para ali aprender a verdade. Inicialmente, de acordo com algumas fontes, né, não se tinha o bendito diploma. Você ia para a faculdade para estudar para sempre. Não é? Porque hoje em dia nós temos muito isso, né? Principalmente um pessoal que é mais intelectual, mais desse lado de cá, né? Que qualquer coisa já abandona o mestre. Né? Então você estuda, sei lá, 2 anos com uma pessoa que você se espelha e depois você já não precisa mais. Não, aquela pessoa já foi superada, aquela pessoa ali já deu sua colaboração. Né? Hoje a gente vê muito isso, de pessoas que abandonam seus mestres logo logo. Diferente
desses alunos também que eram assim discípulos, enquanto o mestre vivesse, era discípulo daquele mestre, né? E depois, quando ele morresse, talvez se distanciasse um pouco da sua doutrina, né? Porque você percebe que muitos alunos eles se distanciaram de seus mestres, se tornando também mestres e tendo sua doutrina própria, né? Como Platão, que ensinou a Aristóteles, depois Aristóteles sai, né? E também tem a sua doutrina dos peripatéticos, não é? Então, se tinha isso, você ia para a faculdade para aprender a verdade. Só que aí, com uma certa corrupção, né? Porque, como eu disse, eu não vou entrar em história. Isso aqui são fatos históricos que eu juntei de várias fontes, tá? E estou passando para vocês, ok? Na descrição, eu sempre deixo algumas coisas sobre fontes, né? Porque quando se trata de Idade Média, a gente tem que ter cuidado, porque a Idade Média, ela, principalmente em nossa vida moderna, é passada como Idade das Trevas, né? Então nós temos que ter cuidado com as fontes da Idade Média. Depois eu falo um pouco mais sobre fontes, mas acompanha o raciocínio. O seguinte, o diploma ele é criado como se fosse um atestado de que você sabe. Então, aquilo ali gera um certo relaxamento. Hoje nós vimos muito isso, né? Em nosso Brasil, uma coisa que desde o tempo imperial vem, né? As pessoas são preocupadas com os títulos, com os diplomas, não com o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. É o amor ao título, ao diploma. Então, isso é um problema que está se arrastando. Por quê? Porque, veja, o título, ele abre portas, né? Então, você tem aí um título de mestre, um título de doutor, então você vai ter um emprego bom, né? Geralmente é assim, não estou dizendo que funciona em todos os casos, né? Porque alguém poderia dizer, Frei, mas eu conheço gente que terminou direito e está trabalhando ali no mercadinho da esquina, né? Mas calma, eu não estou generalizando, tá? Entendo o que eu estou dizendo. Então, o diploma ele causa um certo relaxamento na nossa educação, nossa aprendizagem, tá? O diploma tem esse problema. Então, agora partindo para a educação de hoje. A educação de hoje acontece muito um analfabetismo funcional. Essa questão que eu disse. Você não consegue ler e entender a interpretação daquilo. É um problema de nossas escolas. A escola ela se torna muito uma farsa por causa disso. Por causa que você está ali, tira o retrato da prova, né? E acaba naquilo. Se tem muitas coisas que acontecem para que se mande crianças para a escola, né? Às vezes os pais não querem que as crianças fiquem em casa, quer que passe o dia inteiro na escola, os professores cuidam. Então, assim, tudo isso faz parte de um contexto que é muito moderno nessa questão, né? Porque a educação das crianças fica praticamente toda reservada à escola, na maioria das vezes. E aí você pega, coloca seus filhos numa escola que você acredita que vai formar bons valores, mas na verdade você negligencia a educação deles em casa. Você confia aos professores, aos tutores que recebam uma educação boa. E na maioria das vezes isso não acontece. Nós vemos crianças hoje no Brasil, principalmente, muito revoltadas, né? Eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, e essas coisas que eu estou falando também eu vi em meu contexto, né? Inclusive, eu também, por muito tempo,
não gostei desse sistema de escola, né, quando eu estudava. Então, assim, isso gerava, de certa forma, já um bloqueio em mim quando ia para a escola, porque eu já não ia querendo aprender. Então, tem essa questão, né? Você percebe muito isso nas crianças, tá? Então, o Brasil, especialmente, tem um problema de analfabetismo muito grande. As crianças que não conseguem aprender, porque na maioria das vezes elas vão obrigadas, elas vão forçadas a estar ali porque os pais não querem, e os pais não querem educar. É um contexto, né? Eu estou colocando isso agora para vocês só de uma forma de introdução, tá? Eu não estou dizendo aqui, porque alguém depois pode dizer, mas o senhor vai dizer que tem que acabar as escolas. Não estou dizendo isso, calma. Eu só estou fazendo com que você enxergue o problema, tá? Essa decadência do tempo antigo até hoje, né? Passando pela Idade Média até hoje, tá? Então nós temos isso, certo? Nós temos isso. E no geral, por que não funciona esse sistema de educação? Porque o agente da educação deve ser o aluno, não é o professor. Então ninguém dá educação a ninguém, certo? Você tem que procurar se educar, ok? Claro, quando você é pequeno, repito, você vai por imitação, né? Como diz Pascal também, né? Da questão da imitação, você vai imitando e no seu processo psicológico absorvendo certos valores que você terá em toda a sua vida. Mas a educação em si, ela não é dada, tá? É até um termo estranho quando se fala também de autoeducação, porque autoeducação tem essa contraposição de que ela não é dada, mas ao mesmo tempo ela vem de fora, entende? Só que você que tem que ser o sujeito, não é? Da sua educação. Em geral, não funciona por causa disso, tá bom? Então, até agora, nesses primeiros 20 minutos, o que é que nós vimos? Bom, nós falamos a respeito do porquê nós temos que ter cuidado com a educação, porque nós vamos nos lidar com fontes, e geralmente as fontes primárias se dão na escola, não é? No meu ensino médio, eu recebia tanto absurdo da Igreja Católica que os professores, a maioria feminista, professor ateu, passavam a Igreja Católica como uma coisa ruim. Né? Aulas de sociologia também, era pregado muito marxismo, todas essas coisas, todos esses regimes ideológicos. E eu, como era já da igreja, eu já era coroinha no tempo, eu olhava aquilo assim com uma certa desconfiança, dizendo assim, não, mas não é possível que hoje essa igreja que fala tanto em amor, fala tanto em união, na Idade Média tenha sido assim. Mas, será que essa história está sendo contada direito, né? Então, era uma atitude de desconfiança do que esses professores estavam passando para mim. Absurdo da Idade Média, aquelas mentiras de sempre que a gente sabe, né? Igreja menosprezou mulheres, queimava gente na fogueira, igreja fazia isso com as bruxas e blá blá blá, essas coisas, né? Então, nós que estamos buscando o caminho intelectual, nós vamos lidar com fontes, tá? E muitas vezes essas fontes são passadas na escola, na educação. Então você passa o ensino médio, passa o ensino fundamental, faz um curso, né? Acredita que está sendo bem formado, só que na verdade é tudo mentira. Mentira manipulada, né? Para que você caia nessa deles, né? Porque realmente, se nós ficássemos numa igreja tão perversa como é passada na escola, né?
não valeria a pena, entende? Mas por quê? Porque o sistema e o governo também, né? Aí entra uma questão sensível do porquê o governo gosta tanto de estar de olho na grade, né? Porque querem tirar filosofia, porque querem tirar algumas matérias da grade escolar, né? Porque quem controla o passado terá controle do presente e também do futuro, entende? Então, se você controla essa massa intelectual do Brasil com fontes distorcidas, você vai controlar o presente e o futuro, porque o mundo é governado por ideias. Não são as pessoas que estão na prática, muitas vezes executando, que dão as ordens, mas aqueles que estão nos escritórios sentados pensando. É tanto que hoje nós somos governados, como, não sei se é o Conte que diz, né? Por pessoas que já morreram. Nós somos governados por alguém lá da Grécia que você nem sabe que existiu. Entende? Por isso, lembra quando saiu aquela polêmica de o menino falando assim: para que eu quero estudar Aristóteles? Para que eu quero saber quem é Aristóteles? Dá vontade de dizer: ô seu moleque, se não fosse por Aristóteles, muitas das ciências não tinham progredido hoje. Não tinha. Então você vê o tamanho da ignorância que é por causa disso, porque as pessoas se contentam somente com essas fontes que são passadas na faculdade e nas escolas, tá? Então, o intelectual ele lidar com fontes, foi a primeira coisa que nós vimos. As fontes devem ser seguras, obviamente, e analisamos um pouco desse processo de como a educação decaiu, tá? Qual seria a possível solução para isso, tá? O seguinte, eu diria que ter uma atitude de desconfiança, duvidar do que aprendeu. Mas, atenção, não em tudo, ok? Por quê? Deixa eu explicar. O que eu estou colocando aqui como atitude de desconfiança, né, a dúvida, não é a dúvida hiperbólica de Descartes, não é isso. É a dúvida no sentido seguinte: naquelas coisas essenciais para a formação da nossa personalidade, da nossa salvação, duvide, tá? A depender de quem você escutou, tá? Eu não estou mandando você duvidar até de mim aqui que eu estou passando isso para você. Não é isso, não é sair duvidando de tudo e de todos, não é? Do que eu vejo de tudo, não é isso. Você duvidar das coisas que você aprendeu e que assim parece que não faz tanto sentido. Como, por exemplo, a história da Idade Média contada na sua escola, de ensino médio ou ensino fundamental. Ou então, se você, numa faculdade, fez um curso, sei lá, de pronto, uma filosofia que foi distorcida, né, ou uma teologia, coisas assim, tá? Eu não estou mandando você duvidar, por exemplo, se você está fazendo um curso de medicina e os médicos estão ensinando você a salvar uma vida e você pensa, não, será que aquilo ali é sério mesmo? Não, não estou mandando você duvidar disso, tá? Geralmente, cursos de coisas assim exatas, né, que ou você faz ou o paciente morre ou dá errado, isso não merece a dúvida que eu estou dizendo aqui, né? Porque, por exemplo, matemática, ou você faz a conta pela fórmula e vai chegar a um resultado, ou não, ou dá errado, né? A medicina também, ou você aplica certos tratamentos e remédios naquela pessoa, né? E você tem que aprender, porque senão você vai ser processado, né? Se você, por descuido, por não saber, né? Você acabar perdendo uma vida, é uma coisa certa, né? Agora, por que se tem um grande problema nas questões de humanas, né? Nas ideias? Porque, assim, ideia, elas influenciam muito, né? E também, em alguns casos, você discordar de alguma coisa não vai te trazer uma consequência imediata, né? Por exemplo, se você disser assim, eu sou um filósofo modernista e eu acredito na ideologia de gênero, né?
você pode, hoje o discurso está livre, você pode pregar isso onde você quiser, né? Não vai chegar um policial para dizer assim, olha, você está errado, acabe com isso, eu vou dar um tiro em você porque você tem que pensar na ortodoxia. Não. Né? Diferente, como eu estou dizendo, se você acabar por causa de alguma coisa que você fez de errado na medicina, um direito, né? Essas coisas exatas, e você fizer errado, pode ser um crime também. Né? Mas por isso que é muito difícil nessa questão, por exemplo. Hoje todo mundo opina sobre teologia. Né? Todo mundo opina. Se Deus mandasse um raio para cada pessoa que falasse uma heresia, uma besteira teológica, não estaria mais quase ninguém, né? Porque todo mundo hoje quer dar opinião. Ah, eu acho que a igreja nisso aqui errou. Eu acho que a igreja nisso aqui deveria melhorar, se atualizar. Você não tem que achar nada. Entende? A não ser que você tenha um pensamento realmente correto. Né? Por exemplo, quando às vezes se tem um pronunciamento estranho de um bispo, aí você diz, olha, mas de acordo com esse papa aqui, o catecismo, esse pronunciamento está equivocado. Né? Isso sim, né? Isso é uma coisa que você pode fazer. Agora, naquilo que foi definido, naquilo que é matéria de fé, naquilo que os costumes, né? A moral, você não pode estar também com essa dúvida, senão você vai ficar uma pessoa que sem crédito, fica duvidando. E quem é você para duvidar? Imagine lá você na Idade Média, porque esse negócio de duvidar é mais agora, né? É depois. A leigo está dando essas opiniões assim teológicas. Imagine na Idade Média você chegar para Santo Tomás e dizer: oh, Padre Tomás, eu acho que esse ponto aqui está um pouco. Eu acho que a igreja deveria mudar, né? No mínimo, se você fosse para alguma coisa assim, de você expor uma opinião, seria numa quod libeta, né, que você mandava a pergunta e o mestre respondia, né, e tinha que ter argumento, não é essas coisas de hoje não. Por isso que eu já disse que o herege é uma pessoa inteligente, né? O herege, ele tem argumentos que se você não souber rebater, você cai na heresia mesmo, tá? Então, duvidar não é em tudo, é duvidar no que você aprendeu que possa trazer essa desconfiança, principalmente da formação na sua personalidade e da sua salvação. Bom, então ter essa dúvida. Claro, aí uma objeção. Então, Frei, eu vou entrar em paranoia, porque eu vou começar a duvidar até de um cursinho que eu for fazer, não é? Como eu estou dizendo, olha, para fazer essa dúvida, né, daquilo que você aprendeu, você precisa analisar se é nessa matéria que eu estou falando. Se não fosse, se for uma coisa exata, por exemplo, tá numa aula de trânsito, autoescola, o instrutor falou, olha, sinal vermelho tem que parar. E você diz, eu não acredito, eu duvido. Então, você vai ver na prática que você vai bater se você passar. Entende? Não é nisso que eu estou falando. Isso é uma coisa exata. Isso dá para você acreditar, tá bom? Agora, você lembra, no meu ensino médio falou que a igreja matou Joana d'Arc sem dó, sem piedade. Você é católico? É católico? Então não ajude a bater na sua mãe, que é a igreja. Ah, mas a minha mãe se equivocou. Mas calma, tenta defender o máximo, né? Tenta defender o máximo a sua mãe. A igreja é mãe e mestra, sim. Hoje tem muito disso, tem muito católico que ajuda, quando vê alguém metendo pau na igreja, ajuda a terminar. Né? Ajuda a pegar o resto do porrete e bater na cabeça. Não é assim, não cospe no prato que você comeu. Tá? Então tenta no máximo, atenção, não é passar pano, tá? Mas fazer com que você possa chegar a uma verdade. Né? Então, em outras palavras, você vai recolocar as bases da sua vida intelectual, tá bom? Você vai fazer esse processo de polir, né? Pensar realmente o que é que eu aprendi de forma errada, coisas que eu nunca sabia, né? O que eu sabia de coisas
coisa assim estranha, né? Eu sabia de uma forma diferente, tá? Para você não entrar em paranoia, aí que é importante você lidar com as fontes. Agora sim nós vamos falar de fontes. Por quê? Porque se você elege uma fonte segura, você vai deixar se guiar pelos braços daquele autor. Tá? Tem até um conselho, né, que é sobre quando você for ler livros, que você, se você estiver lendo um livro de um autor seguro, né, se deixe conduzir, mesmo que ele se equivoque em algum pensamento, né, mas se deixe levar, se deixe conduzir. Tá? O Padre Sertilanges ele fala sobre isso, sobre escolher autores para nos instruir. Autores seguros. Não 10, ele não diz uma quantidade dessa, mas uns 4. Isso nós vamos ver quando nós formos aprender a ler livros. Eu vou falar das fontes em específico dos autores, essa questão de como escolher autores. Mas, para agora, o que eu digo a você é o seguinte. Se você quer realmente parar de ser enganado por estes discursos, desde já escolha fontes seguras, tá? Que pode ser, que fontes são essas? É somente livros, né? Não, não é somente livros, mas artigos, opúsculos, textos menores, vídeos até, né? O conhecimento ele não vem somente por livros, né? Por exemplo, na antiguidade, quando se publicava um livro, né, que se escrevia no papiro, as pessoas não tinham acesso imediato. Né? Quando, por exemplo, Platão publicava um diálogo, não era assim, na hora, todo mundo pegava e levava. Não, ele lia ali e pronto. As pessoas ouviam, as pessoas também viam aquele discurso, né, debatiam e saíam para casa. Depois tem toda essa questão dos copistas, né, que vão fazer, mas as fontes elas podem também ser orais, né? Fontes, você escutar alguém falando. Né? Claro, se você conhece um leitor assíduo de Santo Tomás, se você não tem tanto tempo assim para ler a Suma Teológica, então pergunte a ele. Mesma coisa com Agostinho, mesma coisa com o autor que você escolher. Tá? Então, as fontes elas serão essenciais nesse processo de vida intelectual. Porque se você investir na mentira, você vai ser uma pessoa que repete somente coisas aleatórias. Você não vai ser uma pessoa que tem o seu pensamento próprio. Né? Você vai repetir besteiras dessa elite, essa elite intelectual. Eu não me engano por título nenhum, tá bom? Não me engano. Ah, mas fulano é doutor em tal. Não, não, não me engano. Pode ser um doutor e pode ser um jumento ao mesmo tempo, né? É normal, entendeu? Que coisa mais fácil hoje é você comprar um título, é você fazer seu processo de título. Né? Eu já conheci gente que tinha 2 graduações e não sabia nada. Não sabia nada, não sabia nem o português direito, com 2 graduações, né? Com 2 papeizinhos, né? 2 diplomas dizendo assim, olha, essa pessoa aqui sabe, né? Essa pessoa aqui é o cara, ele estudou na faculdade, a melhor faculdade do estado. Né? Então, você não depende de ninguém para validar o seu estudo, a sua vida intelectual. Não depende, tá? Você quer, você tem a vontade, então você vai ser o sujeito da educação, da sua educação. Tá bom? Hoje o que nós mais vemos é isso. Pessoas com muitos títulos falando besteira, que não conhece o mínimo da cultura. Não conhece. Eu mesmo digo a vocês, eu não tenho interesse nenhum de ter títulos de mestre ou doutor ou pós-doutor. Não tenho. Eu sempre me considerei um intelectual independente. Tá? Igual alguns filósofos que não eram acadêmicos. Né? Qual era o diploma de Platão, de Aristóteles, de Sócrates? Né? Filósofos modernos também que não foram aceitos na faculdade por causa do seu pensamento. Tá? E também a faculdade, a academia, ela prende muito você.
a academia, você não pode usar certos termos, né? Você não pode usar certas palavras, certos assuntos que seu projeto não vai para frente. Isso é um grande problema. É um grande problema. Isso aí. Tá? Então, para a Idade Média, gente, porque eu foco em Idade Média porque é principalmente isso que se ataca nas escolas, né? A Idade Média. Para a Idade Média, eu recomendo o seguinte: confira os livros da historiadora Regine Pernod. Ela é francesa, tá bom? Livros interessantíssimos sobre muitas coisas da Idade Média. Gosto muito de um chamado assim, A Idade Média Contada aos Meus Sobrinhos. Né? Pelo título vocês já veem. Então, confiram a Regine Pernod, certo? Para uma visão ampla do medievo, tá bom? Se você quer especificamente Igreja Católica na Idade Média, confira o historiador Thomas Woods, certo? Que ele tem um livro, eu acho que é Como a Idade Média Formou a Civilização Ocidental. Eu acho que é dele esse livro. Mas uma síntese também é o História da Igreja da Idade Média, do professor Felipe Aquino. Tem gente que já disse, não, esse livro do Felipe Aquino ele é fraquinho, né, de Idade Média. Bom, por que eu vou recomendá-lo? O professor Felipe, ele ama a Igreja Católica. Então, ele não escreve uma história da Igreja tendenciosa. Tem os outros 2 volumes dele ali, né, Antiga e Nova, mas ele não é tendencioso. E eu estou recomendando ele, claro, tem outros, né? Tem muitas histórias da igreja confiáveis também, que vocês podem achar em sites de editoras confiáveis. Editoras confiáveis também são fontes seguras, né? Mas o professor Felipe, ele tem uma linguagem mais acessível para você que está começando. Então, eu digo a você, nesse começo de vida intelectual, a partir de agora, você deverá se preocupar com as fontes, tá? Com as fontes, ok? Isso serve também se você estiver dentro da faculdade, dentro da universidade. Tá? Vamos supor que você que está me assistindo é um aluno de uma faculdade. Então, sei lá, você é aluno de psicologia. Tá? Então, o professor passa uma coisa, você entende e pronto. Se conforma com aquilo? Não, pode ir atrás mais. Né? É porque eu falo mais para esses cursos que envolvem matéria de salvação também. Né? Por exemplo, uma vez um padre me disse assim, olha, na faculdade de teologia, o professor, quando disser Santo Agostinho disse isso nas Confissões, ou no livre-arbítrio, vá olhar. Não se contente de Santo Agostinho disse, ou Santo Tomás disse. Disse mesmo? Então vamos lá, vamos ver no livro se é ele que disse. Pronto, olha aqui, tá aqui, ele disse, então tá ótimo. Ou então você vai chegar lá e diz, olha, ele disse, mas olha o contexto, não é o contexto que o senhor está passando, está faltando, olha, uma vírgula muda, pode matar alguém, né? Uma vírgula mudada, então ter isso, cuidado com as fontes, tá? Então qual é a tarefa de casa de hoje, tá bom? A tarefa de casa que eu deixo para vocês é o seguinte, revisar as suas fontes, tá? Do seu processo educacional até hoje, e uma vez identificando as lacunas, tentar melhorar, tá bom? Tentar saber a história real. Então você vai em casa, né, pegar papelzinho e começar pensando, tá? O que é que eu aprendi sobre que mereça desconfiar, que envolve matéria de costume, matéria de fé, ou então fatos. Aí você pensa, né? Aí pronto, aí você lembra, Inquisição, é um tema bom. Eu aprendi na escola que a Inquisição foi um mata-mata, ninguém poderia falar nada, a igreja perseguiu os cientistas, né? Galileu, tudo mais. Aí você bota Inquisição, pronto. Então, será que é isso mesmo? Aí você vai para as fontes, aí você pega, bom, vamos ver o que é que o professor Felipe fala no capítulo de Inquisição, tá? Aí você lê, pronto, aqui, ó, ciência e tecnologia, tem tudo aqui, ó. Você pega ó, as universidades medievais, aí você vai indo, né? Pronto, achei aqui, Inquisição. Aí você, pronto, lê o capítulo
Você diz, agora sim, agora eu sei. Então você pega, anota os fatos mais importantes, a história verdadeira e pronto. Corrigiu. Então, quando falar em Inquisição, você já não vai ter a mesma ideia. Você vai ter uma ideia do que foi a Inquisição nos fatos, tá bom? Seria isso, tá? Você revisitar essas fontes e a partir de agora ter cuidado com o que dizem. Ah, Frei, mas quem falou foi o bispo. Cuidado, né? Infelizmente, olha, eu não estou botando ninguém contra os pastores da igreja, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não estou colocando ninguém contra padre, ninguém contra bispo, ninguém contra o papa. Eu estou dizendo o seguinte, que pode-se haver erros, equívocos, e que se isso envolve sua salvação, a formação da sua personalidade, vá atrás. Não deixe somente se levar por isso, né? Porque os pastores da igreja, eles devem ser guardiões da sagrada doutrina. Eles não devem inventar, entendeu? Então, é muito complicado isso, né? É muito complicado. Mas se você tem, né, as fontes, você desenrola, tá? Eu vou deixar na descrição alguns livros, algumas coisas, né? E eu também, conforme for passando o tempo, vou conversar mais com vocês a respeito dessas fontes e dos autores. Como escolher autores verdadeiros. Porque agora que você sabe que deve se preocupar com isso, você vai pensar, mas qual autor eu devo escolher? Né? Se eu for escolher os da escolástica, tem muitos, né? Da patrística, muitos também. Então, quais eu devo escolher? Né? Autores, nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Eu só queria deixar aqui para vocês um exemplo da Universidade de Nova York. Deixa eu procurar aqui para vocês. É o caso Sokal, tá? Pronto. Alan Sokal. Se alguém não conhece, tá? Ele foi um professor de matemática, certo? E professor de física na Universidade de Nova York. Ele publicou um artigo propositalmente sem sentido e cheio de jargão pseudocientífico na revista de estudos culturais Social Text em 1996. Ao ser aceito e publicado, Sokal revelou que era uma farsa para expor a falta de rigor intelectual e a credulidade de alguns círculos pós-modernistas. Ou seja, o cara pegou e escreveu um artigo sem sentido, cheio de palavras chiques, né? Para dizer que eram coisas interessantes intelectuais e deu para ser publicado numa revista. E a revista simplesmente publicou. Não tinha nada a ver o artigo dele, ele fez de propósito para mostrar que as faculdades não estão valendo mais de nada nessa questão de rigor intelectual, né? Vocês podem mandar as perguntas, tá bom? Já estão chegando algumas aqui no WhatsApp. Algumas coisas que se fala a respeito, né, de fontes com ideologia, como eu disse aqui, alguém pode objetar assim dizer, mas existe fontes com ideologia de esquerda e ideologia de direita, né? Porque, por exemplo, você diz, o pessoal de direita usa muito esse exemplo do Sokal para dizer que a universidade está ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Ah, existe, mas tem calma, tá bom? Nós vamos entender que a nossa fonte é o centro, né? Que é Cristo, tá? Olha, o que acontece com uma escola que pretende formar almas, mas só entrega informações soltas e técnicas vazias? É o grande problema hoje das escolas católicas, né? Que eu nem falei aqui, mas essa pergunta foi boa. Escola católica, principalmente depois da década de 60, está uma complicação. Também não escapa não desse sistema de educação falha, viu? Eu conheço pais que me relataram absurdos vindo de escolas católicas
onde freiras tomavam conta. Pois é. Educação pervertida também, que de catolicismo não tinha nada. Escolas com nome de católico, né? Da mesma forma também, universidades que são católicos, né? Ordens que tomam conta. Absurdos, né? Infelizmente. Mas o que importa é que nós temos que ter uma mente aberta, nós temos que colocar uma teologia aqui que vai contra a teologia clássica, porque menos, né? Então, o que acontece com uma escola dessa precisa fechar, né? O que é que eu diria? O que é que acontece com uma escola que pretende formar almas, mas só passa informações vazias e técnicas soltas, né? Bom, falta uma preparação séria, né? Sólida. É um problema isso. Um problema muito grande. Pronto, olha outra. Por que a escola atual tem medo de exigir disciplina quando a disciplina sempre foi o terreno fértil da liberdade? Essa pergunta aqui foi de, torar. Realmente, a disciplina ela é boa. Não se tem vida intelectual sem disciplina. Só que hoje em dia a gente tem muito essa questão assim de tratar as pessoas como coitadinhas, né? Não pode fazer nada que vai gerar um trauma. Não pode fazer nada, não pode dar um grito numa criança que vai deixá-la traumatizada, perplexada, que ela não vai aprender, vai desenvolver, né? Então, a disciplina ela é essencial para o estudo, muito essencial. Sem ela, não vamos conseguir muita coisa. Porque quando nós formos falar da vida do intelectual, né, o cotidiano, vocês vão ver que uma das coisas que o Padre Sertilange coloca é exercício. Você tem que fazer exercício físico. Se você é sedentário, você vai acabar com o seu corpo e a mente não trabalha direito. Entendeu? Então, exercício. As escolas, elas não têm mais essa disciplina. Ou se tem, são casos específicos. Né? Porque, por exemplo, eu fui de escola que cantava-se o hino, fazia a fila para entrar na sala, rezava, entendeu? Nós celebramos Cristo Rei, né? E o reinado de Cristo precisa voltar para a sociedade também. Né? A escola não pode ter mais um crucifixo, a escola não pode ter mais uma imagem da Virgem Santa. Né? Da mesma forma, se tem muito isso, tem que tratar as crianças como coitadinhas. Né? Não estou dizendo que tem que humilhar, que tem que voltar palmatório ou ajoelhar em milho. Só estou dizendo que a disciplina no mundo moderno ela é vista como quase um vício. Né? Uma vez disseram para mim assim: você tem um defeito que é fazer tudo na hora certa. Eu disse assim: como assim isso é um defeito? Porque eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para comer, eu tenho hora para me divertir, eu tenho hora para acabar o divertimento também, então isso é um defeito? E os livros bíblicos que falam da disciplina? E os santos? E os grandes mestres, os intelectuais? Então como é que isso é um defeito? Você ser disciplinado hoje em dia? Você ter hora para tudo? Pelo contrário, você consegue fazer tudo. Se você não reza, não medita, porque diz que falta tempo, me desculpe, mas você que não é disciplinado. Porque quem diz, eu vou colocar tempo, vai fazer isso agora, não passa um minuto a mais, um minuto a menos, você consegue fazer. Pode acreditar, você consegue fazer sim. Marque um horário para todo dia você rezar o texto, para ver se você não cria uma disciplina. É essa questão. É o hábito, gente. É o método. Tá? Então, eu vejo que é muito isso. O nosso horário está avançando. E nós vamos ficando por aqui hoje. Bom, demos mais um passo para a nossa vida intelectual. Nesse primeiro momento, estou acordando vocês do sono, tá bom? Sai da caverna. Abre os olhos e percebe que tem um problema na vida intelectual hoje. Tá? Então, segunda coisa, cuidado com as fontes. Tá? É isso aí. Tá? Cuidado com a educação. Cuidado com quem diz que sabe. Tá? Na primeira aula eu também disse, olha, se eu cometer um equívoco, me avisa. Não me deixa na ignorância. Tá? Comenta,
faz alguma coisa para me tirar do erro, tá? Não pense também que eu não erro. Eu erro sim, com certeza, né? E aí se vem a honestidade intelectual que nós precisamos ter, dizer eu errei, eu não sei, né? Eu não tenho capacidade para isso. É a honestidade intelectual que aprendemos do bom e velho Sócrates, não é? O só sei que nada sei. Bom, Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui essa noite. Bom, no nosso caminhar de estudos e estamos juntos. Bom, próximas aulas nós vamos analisar mais um pouco sobre oratória, a linguagem, livros, bom, a vida do intelectual e tudo mais. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.